Normalmente o povo que é fã de novela mexicana quase quer me obrigar a falar sobre novelas mexicanas. Então eu resolvi fazer um vídeo hoje falando especificamente sobre novelas mexicanas. Novelas mexicanas que eu gosto, que eu gostei de assistir e recomendo. E se você está esperando que eu vá falar das novelas do SBT, super antigas, que são repetidas milhares de vezes, apesar de que eu sei que estão exibindo aí algumas inéditas atualmente, não são dessas que eu vou falar. Eu vou citar aqui novelas de 2017 pra cá, novelas que eu assisti aqui no México, já estando morando aqui, novelas que eu particularmente poderia assistir mais uma vez. Eu fiz um top 5 então aqui de novelas que eu gostei muito depois de que eu estou morando aqui no México. Em quinto lugar, na verdade não é uma novela, é uma série. A Televisa tem alguns anos que começou a dedicar o horário das 9, o principal horário de novelas, para séries curtas, séries com mais de uma temporada, que tem aquela pausa, daí tem umas outras duas séries ou novelas exibidas, depois volta com a série. E tem uma particular que eu gostei bastante, Sin Miedo a la Verdad. Eu gostei bastante. Para começar, me chamou a atenção porque eu vi atores com traços muito mexicanos. Isso é muito difícil. Normalmente, as novelas exibidas aqui, ou séries, traz atores brancos, loiros, de olhos claros. Isso não é a realidade daqui, isso não é o povo mexicano. Por isso que eles não gostam muito das novelas daqui, um dos motivos. Aí, quando eu vi essa série com atores praticamente todos morenos, eu disse, cara, me chamou a atenção. Outra coisa que me chamou a atenção foi ver um ator com síndrome de Down interpretando uma pessoa sem síndrome de Down, ou seja, não focava no drama de, olha, eu sou uma pessoa com síndrome de Down. Ele fez um personagem, passava batido essa questão, nunca foi citada na série nem nada, então eu achei isso muito interessante. A história basicamente conta, narra, né, a história de um hacker que ajuda a população de uma maneira ilegal, é uma espécie de Robin Hood moderno, e descobre crimes e entra na questão do narcotráfico, que tem muito aqui no México, enfim. Toca assuntos bem realistas. A série fez bastante sucesso, apesar da crítica que falava que atraía muitas crianças e era um pouco complicado porque ser hacker é um crime, então o protagonista era um criminoso, na verdade. Mas enfim, eu particularmente gostei bastante da história. Não era só tiro, porrada e bomba, tinha ali uma historinha de amor e tal, mas sim, é aquele tipo de série que se você gosta de dramalhão, você não vai curtir, porque é uma série que cada semana contava histórias diferentes, tinha um assunto diferente, o que o protagonista tinha que ajudar, né, resolver, cada semana ia trocando, sabe? Então, muita agilidade, nunca tinha aquela encheção de linguiça que normalmente tem nas novelas. Eu achei muito interessante, os textos eram muito diretos, muito claros, não eram aqueles textos tontos que normalmente as novelas antigas mexicanas têm, que você diz, gente, as pessoas não falam desse jeito, mas não, tudo muito realista. Eu gostei bastante e poderia assisti as 3 temporadas e gostei bastante. Minha posição 4 é a novela Papá Toda Madre. Essa novela vai totalmente o contrário dessa série, porque essa é uma novela familiar, uma comédia gostosinha de assistir, uma comédia que não é aquelas comédias tontas, sabe? Aquela comédia pastelão. Tem várias novelas de comédias mexicanas que são muito tontas, muito tontas. Me desculpe, fãs de A Fé é Mais Bela, porque inclusive eu fui quando eu era criança. Eu tentei assistir no Blim, assim, uns pedacinhos, eu disse, meu Deus, como é que eu gostava disso? É muito tonto, os textos são horríveis, a história parece muito caricata, parece uma paródia da Betty a Feia. Enfim, não foi só A Feia Mais Bela, tem várias outras muito tontas. Mas essa eu gostei bastante. Me chamou a atenção por quê? Porque tinha Maite Perroni, primeira novela que eu vi dela aqui no México, né, depois que eu já estava morando aqui. Quis assistir, tocou lá o meu coração, que foi RBD Maníaco um dia. Quis assistir, gostei. Apesar de ser uma novela pra família, ser uma novela leve, uma comédia gostosinha, tocava temas até bastante importantes e tinha vários protagonistas, não se focava só em um protagonista, né? Se focava a história em várias vidas de pais de famílias diferentes. Inclusive tinha um casal gay que também eram pais.
Então eu achei a história muito interessante, tinha textos bons, como eu falei, não era aquele texto tonto, eu gostei bastante, e tinha Maite Perrone, então que era um grande chamativo para mim. Posição número 3, na minha opinião, também é outra novela aí que pode passar como uma novela de comédia, exibida no horário das 8, que foi Mi Marido Tiene Família, que depois na segunda temporada virou Mi Marido Tiene Más Família, e teve até um spin-off aí do casal, né, dos jovens gays que chamou muita atenção aqui. Faço uma observação. Desde que eu estou no México, eu percebi que as pessoas não assistem televisão nas grandes cidades. Não assistem. Não é como no Brasil, que o povo fala mal da Globo, mas vê. Aqui não. Eles não assistem. O que dá muita audiência aqui é Netflix. As senhoras de 40, 50, 60 anos assistem Netflix. Isso me chamou muita atenção. A série do Luis Miguel e da Selena são muito famosas aqui. As pessoas falam em qualquer lugar. Você vai no metrô, você vai no mercado. As pessoas estão falando disso, de coisas da Netflix. Ninguém fala nada sobre a televisão, mas nessa novela em específica, até hoje, foi a única novela exibida aqui que eu escutava as pessoas comentando ou lia na internet. A única que teve repercussão, que foi Mi Marido Tiene Família. Principalmente, como eu comentei, a historinha do casal gay jovem, né, de adolescentes. Isso chamou muita atenção e foi muito aceito, inclusive, mesmo o público mexicano sendo muito mais tradicional. Foi bem aceito, eles contaram de uma maneira meio infantil essa parte, meio assim, né, totalmente leve, mas chamou muita atenção. Eu gostei, não achei também uma comédia tonta, achei que apesar de ter poucos personagens, as histórias eram bem amarradas e tinha histórias bastante legais. Dava para assistir aí todos os dias, tinham coisas interessantes acontecendo. Então por isso que Mi Marido Tiene Família tá aí para mim no top 3. Posição número 2 foi uma novela que eu comecei a assistir da metade pro fim, mas que eu gostei bastante e poderia voltar a assistir. Amar a Muerte. Tem Angelique Boyer como protagonista. Achei essa novela muito boa, não ficou devendo nada para as novelas da Globo. Achei muito, muito boa, muito bem contada, apesar de que você tem que assistir desde o começo para não se confundir. Como a história fala uma coisa meio espírita, de almas que trocam de corpo, e um morre, e o outro não morre, são 3 pessoas que trocam de alma, tem que assistir desde o começo para não ficar confuso. Eu demorei um pouquinho para entender, mas quando eu entendi, comecei a gostar muito. Achei a Angelique muito boa como protagonista, não é aquela protagonista chorona, não, ela até é um pouquinho... tem um quê de vilã, mas na verdade todos os personagens eu achei muito humanos. Também é uma novela que aposta em caras diferentes, caras novas, sai daquela mesmice de sempre os mesmos atores, apesar de ter Angelique Boyer como protagonista. Gostei muito, também chamou atenção, principalmente no Twitter, essa não teve tanta repercussão como Mi Marido Tiene Família, mas também tinha um casal de lésbicas que também, pelo menos no Twitter, foi bem aceito. Eu gostei da história, eu gostei do texto, eu gostei da fotografia, achei tudo certinho, tudo no seu lugar, e eu poderia assistir de novo essa novela tranquilamente, por isso que ela tá aqui no meu top 2. E posição número 1, na minha opinião, a melhor novela mexicana desse tempo que eu tô aqui, sem sombras de dúvidas. É uma novela que eu assisti também a partir da semana 3, acredito. Recém tinha chegado aqui no México, peguei assim meio que de carona, sem querer querendo, e não consegui deixar de assistir mais, que foi a novela Caer en Tentación. Apesar de ser um remake de uma novela argentina, eu assisti de curioso a novela argentina. Confesso que gostei mais da versão da Televisa. Não sei se é porque tinha Silvia Navarro e Adriana Lubier, que eu acredito que são 2 atrizes mexicanas muito boas, mas eu gostei mais, fiquei mais preso à história mexicana. Também é outra novela que tem que pensar um pouco, porque fica passando cenas do passado e depois volta para cenas do presente, então fica esse vai e volta. Nada a ver com as novelas mexicanas que passam no SBT, tem histórias bem fortes, cenas fortes, diálogos fortes, mas é muito bem contada a história. Eu vi desde a 3ª semana até o último, não gostei do final, aliás, gostei do final, mas não gostei de ter acabado, queria continuar, por mim a novela poderia ter continuado, muito boa, poderia assistir de novo. Assim como a novela anterior também era um remake, eu me esqueci de comentar isso. Remake de uma novela colombiana da Telemundo, Amar a Muerte. Também gostei mais da versão da Televisa.
Amo muito essas duas últimas, poderia assistir de novo. As 5 que eu citei, eu poderia assistir de novo. Não sei se você chegou a assistir pela internet alguma coisa. Não sei se tem possibilidade de alguma delas passar no Brasil. Talvez as duas mais leves, que é uma coisa mais familiar, tem mais a cara do SBT. Pode ser que tenha chance de passar. Também tinha protagonistas Maite Perroni, Sebastião Rulli, então é capaz de isso ser um chamativo, principalmente o Papá Toda Madre. Não sei, e aí? Já assistiu alguma dessas novelas? Gostou? Gostou aqui do resumo que eu falei? Se interessou, caso você não tenha assistido? Deixa no teu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!